Bem, querido aluno, querida aluna, retornamos com mais a última meia hora da nossa aula de Teologia, Educação, Diversidade e Sociedade. E agora, nessa última aula, eu vou dar ênfase ao último assunto que nós falamos sobre a espiritualidade, o lado espiritual. Nós falamos de corpo, alma e espírito, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a verdade, segundo a Palavra de Deus. E aqui há versículos bíblicos que nos apontam, que nos indicam que também existe no mundo espiritual essa diversidade, essa hierarquia. Nós não podemos deixar de falar de ser humano sem falar no lado espiritual do ser humano e de elucidar fatos, coisas que são consideradas muitas vezes como algo do imaginário humano, mas que no fundo são verdades que precisam ser expostas. E nessa última aula eu vou aproveitar para falar a respeito desse tema e nos aponta também para uma hierarquia no mundo, no plano espiritual. Nada vem por acaso, tudo na vida existe um porquê, e o porquê começa nesse plano espiritual. E esses versículos bíblicos nos querem dizer isso, nos apontam para esta hierarquia. Imagine você em uma empresa. Uma empresa existe vários setores, vários gabinetes, várias repartições, várias divisões, e cada divisão dessa existe funcionários, e esses funcionários têm um chefe imediato, uma chefia imediata, até chegar a um gerente geral, até chegar ao dono da empresa, ou presidente, ou uma chefia superior, ou alguém que detém a maioria, a maior parte das ações daquela empresa. Assim funciona, não mal comparando, o mundo espiritual. Existem chefias, existem chefes e chefes de setores, de divisões, para que fique num entendimento mais próximo, entendimento mais claro a isso. Nós temos o livro de Levítico, capítulo 26, versículo 23. Na minha versão diz o seguinte: se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim. Esses são versículos de disciplina espiritual, quero deixar bem claro. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. É claro que eu estou lendo fragmentos do texto. É necessário, devido ao nosso tempo também ser muito curto, muito pequeno, muito pouco tempo nós temos, então é necessário que vocês leiam todo o texto bíblico, toda a Bíblia Sagrada. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 36, do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. Também em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina.
Deuteronômio, capítulo 11, versículo 2. Lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 2. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Outros versículos bíblicos nos apontam para essa disciplina espiritual que nós temos que ter no nosso dia a dia para que não venhamos a cair. Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo. Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento. Salmo de capítulo 94, versículo 10. Provérbios, capítulo 1, versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Enfim, caros alunos, nós falamos desses textos de Salmos e textos que estão em Provérbios, principalmente no livro de Provérbios, que nos apontam a essa disciplina espiritual que todos nós temos que ter no nosso dia a dia. Versículos também que falam sobre liberdade, no meio dessa diversidade, falam muito sobre liberdade, mas o que é liberdade? Muitos confundem liberdade com libertinagem, então é preciso deixar bem claro o que é a liberdade. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Para alcançar a liberdade, já foram feitas manifestações e revoluções, foram travadas guerras e muito sangue já foi derramado. Liberdade na Bíblia. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos de 31 a 32. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 38 a 39, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Em Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 24, mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Esse Romanos capítulo 6, versículo 22, esse texto, esse pequeno trecho desse texto bíblico, nos aponta também o caminho da vitória, ou seja, ao final desta guerra, desta batalha, haverá a vitória, receberemos o galardão da vitória. Essa é a grande promessa em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus
lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Também Romanos capítulo 8, versículos de 20 a 21. Pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, do Senhor, ali há liberdade. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 119, versículo 45. Também em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Lemos também outro texto bíblico que nos aponta isso, a esta liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João, capítulo 8, versículo 36. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Efésios, capítulo 3, versículo 12. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Isso antes. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem
e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Está em João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Enfim, e há dentro desses textos o contexto geral, que é necessário lermos, e há vários outros textos também na Bíblia Sagrada. Se apenas há alguns que nos indicam que nós temos que ter dentro desta diversidade a espiritualidade e também essa disciplina espiritual que nós necessitamos ter no nosso dia a dia, que é tão difícil, principalmente agora, nesse período pós-moderno, com muitas distorções que nós temos dentro da igreja e fora da igreja, com outras doutrinas. Vamos ver então em Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprires a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, discussões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-lhes uns aos outros. É claro que um versículo bíblico nos aponta, para essa guerra espiritual, e ali diz bem claro, fala bem claro que a luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. E a luta e a carne milita contra o espírito. Se a luta, com certeza a defesa, a ataque, e se nós falamos em defesa, em ataque, nós falamos em armadura. Se nós falamos em armadura, nós falamos também em armas e que nós podemos atacar. E quais armas são essas? São as armas espirituais. Vamos lá. Em
Efésios capítulo 6, versículos do 10 a 18. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bastante interessante esse texto bíblico. Complementaremos então com outro texto. Os 9 frutos do Espírito que vão transformar a sua vida. A vida com Jesus é como uma árvore que cresce, amadurece e dá fruto. À medida que você cresce com Jesus, o Espírito Santo transforma a sua vida, tornando você mais maduro. Bastante interessante esse texto. Quando você tem o amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais as pessoas à sua volta e a si mesmo. O crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você pode encontrar alegria na salvação. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João, capítulo 14, versículo 27. Quando você confia em Deus, você aprende a largar o medo e encontra verdadeira tranquilidade. Há também a paciência. É outro versículo que nós já falamos aqui, que está em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A paciência vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete lhe ajudar. Basta crer e esperar. A amabilidade também é um fruto do Espírito. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Deus muda seu relacionamento com outras pessoas, ajudando você a ser menos insensível e mais amável. A bondade também é o 6º fruto do Espírito. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. É bom fazer o bem quando você entende todo o bem que Deus fez por você. Você vai querer fazer coisas boas para outras pessoas.
Sétimo é a fidelidade. Meus olhos aprovam aos fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Salmos 101, capítulo 6. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança que não volta atrás com a sua palavra. A oitava é mansidão. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus era manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procura se vingar, nem respondia com maldade a quem o tratava mal. 9. Domínio próprio. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Domínio próprio é sinal de força. Deus ajuda você a agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis. Deixe o Espírito transformar a sua vida. Cresça nos frutos do Espírito. Bem, são esses textos bíblicos que, a partir desses textos, nós elucidamos diversos fatos. Nós elucidamos de que realmente existe um plano espiritual e que esse plano, segundo a vontade de Deus, é que nós continuamos em uma vida eterna, em uma vida plena, em uma vida ao lado de Deus. Deus, com certeza, não quer que ninguém sofra o juízo eterno, mas querem que todos tenham uma vida eterna, mesmo após a morte. Isso nos indica que existe um plano espiritual, segundo a vontade de Deus. Este plano é isso. E para finalizar, eu quero deixar um versículo bíblico a todos, e quero deixar o meu agradecimento a todos que participaram desse curso, e continue colaborando, continue deixando seu like, compartilhando o vídeo, continue também colocando perguntas. Aqueles que tenham dúvida, por favor, podem perguntar, que assim que eu tiver um tempo, com certeza eu responderei, né? Quero agradecer também a equipe que esteve junto comigo durante todo esse tempo, e vou deixar os últimos versículos bíblicos aqui, segundo a palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 12, versículos do 9 ao 21. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com
todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por isso, então, finalizamos estas 6 horas de aula. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um.